Portaria 2542 de 2020. Paramos no artigo 115. Ao Serviço de Gestão da Informação Ambiental, compete gerir os processos de gestão do conhecimento, monitoramento de indicadores ambientais e monitoramento ambiental colaborativo. Artigo 116. A coordenação de análise e produção de informações ambientais compete. Inciso 1. Produzir, processar, analisar e qualificar informações ambientais com ênfase em dados geoespaciais visando o planejamento e execução das atividades finalísticas. Inciso 12. Promover a geração, adaptação e difusão de conhecimentos científicos envolvendo análise de dados e geotecnologias visando o planejamento e execução das atividades finalísticas e, inciso 3, desenvolver estudos, pesquisas e inovação envolvendo geotecnologias com ênfase em monitoramento ambiental visando o planejamento e execução das atividades finalísticas. Artigo 117. Ao Serviço de Análise e Produção de Informações Ambientais, compete gerir os processos de monitoramento de empreendimentos e monitoramento de impactos ambientais. Artigo 118. Os órgãos específicos singulares de que tratam os artigos 66 a 117 exercerão suas atividades em harmonia com as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente e da Presidência do IBAMA. Artigo 119. As atividades previstas na área de jurisdição do Distrito Federal deverão ser executadas pelos órgãos específicos singulares conforme a sua área de competência. Seção 5. Dos órgãos descentralizados. Artigo 120. Às superintendências estaduais compete a coordenação, o planejamento, a operacionalização e a execução das ações do IBAMA e a supervisão técnica e administrativa das gerências executivas e das unidades técnicas localizadas nas áreas de sua jurisdição, sendo subordinadas ao presidente do IBAMA e, especialmente, inciso 1, supervisionar a execução e executar, quando for o caso, as ações federais derivadas das políticas nacionais de meio ambiente relativas ao exercício do poder de polícia ambiental, ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental em consonância com as diretrizes da Presidência e das diretorias. Inciso 2. Executar e orientar as ações supletivas da União em conformidade com a legislação em vigor e as diretrizes da Presidência e das diretorias. Inciso 3. Executar e fazer executar ações de articulação institucional com os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, visando a atuação complementar e compartilhada da gestão ambiental por meio da execução de convênios, acordos, termos de cooperação e similares, submetidos previamente à apreciação da Presidência. Inciso 4. Executar e fazer executar as ações federais dos programas e projetos advindos das competências dos órgãos seccionais no que se refere à auditoria, corregedoria e assuntos jurídicos. Inciso 5. Executar as atividades inerentes aos sistemas de pessoal civil da Administração Federal, de recursos de tecnologia da informação, de serviços gerais, de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de administração financeira, de organização e inovação institucional e de gestão de documentos e arquivos. Inciso 6. Executar as atividades de gestão ambiental no âmbito de sua respectiva circunscrição, no que se refere à representação institucional e coordenar a execução das instruções normativas para cumprimento de normas gerais e específicas em consonância com as diretrizes da administração central. Inciso 7. Executar e fazer executar as ações necessárias à aplicação dos dispositivos de acordos internacionais relativos à gestão ambiental. Inciso 8. Instituir órgão preparador e autoridade julgadora do processo administrativo fiscal, conforme regras de competência e ritos definidos em ato normativo interno. Inciso 9. Executar as ações e atividades pertinentes ao serviço de atendimento ao cidadão, à linha verde e à ouvidoria. Inciso 10. Supervisionar a execução das ações e atividades pertinentes à gestão de bens apreendidos em observância às normas que regulam a matéria e
Inciso 11. Analisar e autorizar processos referentes ao uso sustentável da flora, fauna e biodiversidade aquática, controle de espécies exóticas, invasoras e recuperação ambiental, subsidiado pela respectiva divisão técnico-ambiental. Artigo 121. As divisões de administração e finanças das superintendências estaduais compete: inciso 1. Executar em suas áreas de abrangência e jurisdição as ações federais, programas e projetos derivados das competências dos órgãos seccionais. Inciso 2. Executar as atividades inerentes ao sistema de pessoal civil da administração federal, de recursos de tecnologia da informação, de serviços gerais, de planejamento e de orçamento federal, de contabilidade federal, de administração financeira federal, de organização e inovação institucional do governo federal e de gestão de documentos e arquivos. Inciso 3. Oferecer suporte técnico-administrativo, apoio a condições operacionais necessárias ao funcionamento das unidades técnicas sob suas circunscrições. Inciso 4. Executar, monitorar e supervisionar a execução orçamentária das ações, bem como dos acordos, convênios e similares. Inciso 6. Consolidar os resultados das avaliações de desempenho dos recursos humanos das respectivas unidades e, inciso 7, efetuar a gestão dos bens apreendidos após concluída a ação fiscalizatória enquanto permanecerem depositados na unidade do IBAMA. Artigo 122. As divisões técnico-ambientais das superintendências estaduais compete executar no âmbito das respectivas superintendências as ações, programas, e projetos e atividades finalísticas derivadas das competências dos órgãos específicos e singulares relacionadas ao licenciamento, à qualidade ambiental, ao acesso ao uso dos recursos ambientais, à fiscalização ambiental federal e, especificamente, inciso 1, executar ações de prevenção e controle do desmatamento, das queimadas e dos incêndios florestais. Inciso 2, executar as ações de fiscalização ambiental. Inciso 3, executar ações relacionadas à avaliação de impactos ambientais. Inciso 4. Executar ações de educação ambiental. Inciso 5. Executar ações relacionadas à geração, integração e disseminação de informações e conhecimentos relativos ao meio ambiente. Inciso 6. Executar atividades relacionadas ao licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes de causar degradação ambiental, em consonância com as orientações da administração central. Inciso 7. Executar as ações pertinentes à implementação dos cadastros técnicos federais de atividades e instrumentos de defesa ambiental e de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais. Inciso 8. Executar ações e dar apoio operacional às instituições públicas e à sociedade em questões de acidentes e emergências ambientais. Inciso 9. Orientar, apoiar e oferecer suporte técnico especializado às gerências executivas e unidades técnicas sob jurisdição das respectivas superintendências, visando o cumprimento das atividades finalísticas. Inciso 10. Identificar, avaliar, movimentar, transportar os bens apreendidos no âmbito da ação fiscalizatória específica. Inciso 11. Controlar e administrar a guarda dos bens apreendidos no âmbito da ação fiscalizatória específica. Inciso 12. Realizar, quando necessário, a verificação dos bens apreendidos quando deixados sob a guarda de fiéis depositários e nas situações em que os bens não forem depositados na unidade do IBAMA, bem como prover o apoio logístico necessário à identificação, transporte, guarda e destinação dos bens quando do cumprimento de decisão da autoridade competente. E, inciso 13, analisar e subsidiar a autorização de processos referentes ao uso sustentável da flora, fauna e biodiversidade aquática, controle de espécies exóticas, invasoras e recuperação ambiental. Parágrafo único. Os centros de triagem de animais silvestres, os CETAS,
constituem unidades vinculadas às divisões técnico-ambientais no âmbito da superintendência. Artigo 123. A Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais compete: inciso 1. Planejar, dirigir e supervisionar o sistema de apuração de infrações ambientais e, inciso 2, julgar atuações ambientais relativas a infrações ocorridas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Artigo 124. A coordenação nacional do processo sancionador ambiental compete: inciso 1. Coordenar, orientar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades inerentes à conciliação ambiental e à instrução de processos de apuração de infrações ambientais, determinação de responsabilidade e imposição de sanções administrativas. Inciso 2. Orientar e apoiar as unidades descentralizadas sobre o processo administrativo de apuração de infrações ambientais. Inciso 3. Normatizar o processo administrativo de apuração de infrações ambientais. Inciso 4. Constituir a equipe nacional de instrução e, inciso 5. Coordenar os núcleos de conciliação ambiental instituídos pelo Decreto 9760 de 2019. Artigo 125. A divisão de contencioso administrativo compete: inciso 1. Preparar e instruir processos administrativos de apuração de infrações ambientais e, inciso 2. Expedir pareceres, informações e relatórios atinentes à instrução de processos de apuração de infrações ambientais. Artigo 126. Ao Serviço de Apoio à Equipe Nacional de Instrução compete coordenar a Equipe Nacional de Instrução. Artigo 127. A Divisão de Conciliação Ambiental compete: inciso 1. Coordenar os núcleos de conciliação ambiental e, inciso 2. Organizar a conciliação ambiental. Artigo 128. Ao Serviço de Apoio à Análise Preliminar compete coordenar, supervisionar e realizar as análises preliminares sobre processos de apuração de infrações ambientais. Artigo 129. Às gerências executivas compete a operacionalização e a execução das ações do IBAMA em suas respectivas áreas de abrangência, sendo subordinadas à Superintendência Estadual que possui jurisdição sobre a área em que estejam localizadas. Artigo 130. Aos serviços de apoio ambiental compete: inciso 1. Executar ações de prevenção e controle do desmatamento, das queimadas e dos incêndios florestais. Inciso 2. Executar as ações de fiscalização relacionadas ao uso e ao acesso aos recursos ambientais. Inciso 3. Executar ações relacionadas à avaliação de impactos ambientais. E, inciso 4. Executar ações de educação ambiental. Artigo 131. As unidades técnicas 1 e 2 compete executar as atividades finalísticas no âmbito de sua circunscrição, em consonância com as orientações das superintendências estaduais e das normas estabelecidas pela administração central. Parágrafo único. Às unidades técnicas localizadas nos aeroportos compete executar as atividades de fiscalização das importações e exportações nos terminais de cargas, nos concourses e no terminal de passageiros dos respectivos aeroportos. Artigo 132. Os órgãos descentralizados exercerão as suas atividades em conformidade com as diretrizes do presidente e em questões específicas dos órgãos seccionais e específicos singulares. Artigo 133. Os órgãos descentralizados poderão organizar-se em núcleos para a execução de suas atividades, cujas competências e atribuições serão detalhadas por norma específica do presidente. Parágrafo 1. Os núcleos não se constituem em estrutura regimental, uma vez que não estão previstos no Decreto 8973/2017, mas sim mera divisão organizacional interna com o objetivo de melhor distribuir e tratar as demandas de competência da Superintendência Estadual, da Divisão de Administração e Finanças, da Divisão Técnico-Ambiental, da Gerência Executiva e da Unidade Técnica. Parágrafo 2.
Os núcleos não são unidades organizacionais, não possuem chefia, cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada. Parágrafo 3. A organização interna em núcleos será refletida somente no Sistema Eletrônico de Informações do IBAMA, exclusivamente para fins de gestão documental. Capítulo 6. Das atribuições dos dirigentes. Artigo 134. Ao presidente incumbe: inciso 1. Representar o IBAMA, ativa e passivamente, em juízo, por meio de procuradores ou fora dele, na qualidade de seu maior responsável. Inciso 2. Planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir as atividades do IBAMA, zelando pelo cumprimento das políticas e das diretrizes definidas pelo Ministério do Meio Ambiente, dos planos, dos programas e dos projetos. Eu aposto numa questão com esse artigo aqui. Inciso 3. Conceder as licenças ambientais e as autorizações de supressão vegetal, ASV. Inciso 4. Convocar, quando necessário, as reuniões do Conselho Gestor e presidi-las. Inciso 5. Firmar em nome do IBAMA acordos, contratos, convênios, ajustes, termos de ajuntamento de conduta e instrumentos similares. Inciso 6. Editar atos normativos internos e zelar pelo seu fiel cumprimento. Inciso 7. Ratificar os atos de dispensa ou de declaração de inexigibilidade das licitações nos casos prescritos em lei. Inciso 8. Dar posse aos ocupantes de cargos gerenciais e efetivos e propor o provimento dos mesmos, assegurando-lhes o conhecimento sobre a missão institucional, obrigações e responsabilidades funcionais e profissionais relativas à função pública federal. Inciso 9. Designar ou dispensar servidores para as atividades de fiscalização ambiental, inteligência e emergência ambiental. Inciso 10. Ordenar despesas. Inciso 11. Delegar competência. E, inciso 12. Acompanhar os assuntos pertinentes à gestão da ética em articulação com a Comissão de Ética. Artigo 135. Aos integrantes do Conselho Gestor incumbe manifestarem-se e apresentarem recomendações, quando for o caso, sobre as ações do IBAMA no âmbito das competências definidas neste regimento, respeitada a legislação. Artigo 136. Aos diretores incumbe planejar, avaliar o desempenho, coordenar, controlar e orientar a execução das atividades de sua área de competência e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo presidente e, especialmente, inciso 1, assessorar o presidente no exercício de suas atribuições e atender, no âmbito de suas respectivas diretorias, as diretrizes institucionais e governamentais. Inciso 2. Fazer executar, avaliar e controlar as ações de competência das unidades organizacionais. Inciso 3. Coordenar a elaboração dos planos, programas e projetos pertinentes às respectivas diretorias. Inciso 4. Orientar, coordenar, avaliar e controlar as ações de operacionalização dos projetos e atividades das diretorias a cargo dos órgãos descentralizados, zelando pelo cumprimento de seus objetivos estratégicos e metas de desempenho. Inciso 5. Adotar as medidas diretivas necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos e ao alcance dos resultados de desempenho afetos às respectivas diretorias. Inciso 6. Assegurar a articulação intra- e interinstitucional de forma integrada, visando o fortalecimento institucional e o compartilhamento da execução da gestão ambiental federal. Inciso 7. Promover o intercâmbio e a disseminação de informações no âmbito do Instituto e fora dele. Inciso 8. Promover articulação para a obtenção de recursos e meios necessários à implementação dos planos, programas, projetos e atividades finalísticas. Inciso 9. Praticar os atos administrativos, normativos e técnicos inerentes às competências das unidades organizacionais de suas áreas de abrangência, bem como cumprir com as atribuições delegadas pelo presidente. E, inciso 10. Definir prioridade de aplicação de recursos e autorizar a realização de despesas,
a conta do orçamento alocado nas respectivas diretorias. Artigo 137. Ao diretor da DIPLAN incumbe, além das atribuições referidas no artigo anterior, praticar conjunta ou isoladamente atos específicos de suas áreas de atuação derivados dos órgãos superiores e centrais do Governo Federal, gerenciar, adotar medidas diretivas por meio de instruções normativas e manuais de procedimentos específicos, necessários à implementação, aplicação e execução de dispositivos legais e regulamentares das atividades inerentes aos sistemas de gestão da administração pública federal e ainda, inciso 1, zelar pela exatidão e veracidade das contas e oportuna apresentação dos balanços, demonstrações contábeis e outras operações relativas à administração geral, financeira e patrimonial. Inciso 2. Movimentar em conjunto com o presidente as contas bancárias destinadas ao atendimento dos cronogramas de desembolso. Inciso 3. Coordenar a aplicação das decisões superiores relativas ao suprimento de recursos e meios necessários à implementação das ações, ao suprimento, distribuição e lotação de recursos humanos e a aquisição de bens e serviços de interesse corporativo, zelando pelas prioridades estabelecidas. Inciso 4. Prover os recursos e meios necessários à execução de programas, instrumentos e procedimentos que assegurem o bem-estar e a saúde ocupacional dos servidores, bem como o acesso aos serviços médicos, odontológicos e assistenciais e à seguridade social. E, inciso 5, zelar pela integridade administrativa e financeira, assegurando a prestação interna dos serviços administrativos de uso comum.